Olá pessoal, a ideia hoje é falar sobre um tema que a gente tem falado de maneira indireta, mas ainda não fizemos nenhum vídeo diretamente falando sobre isso, que é autoconhecimento. E sem dúvida, cada vez mais aí as pessoas têm buscado se conhecer um pouco mais e de verdade esse é um fator fundamental para que você seja mais feliz, para que você se relacione melhor com sua família, no seu trabalho, consigo mesmo e etc. E para a gente começar a se autoconhecer, a gente precisa partir de onde? Né? De onde vocês acham que a gente começa a pensar assim, tá, quero me conhecer. Como que eu faço? Primeira coisa é qual é o nível de franqueza que você tem para se enxergar, né? Quando você olha para você e se você precisasse fazer aquelas tentativas de entrevistas cara a cara, em que você tem que responder de uma maneira bem rápida, 3 características fortes e positivas e 3 características que definitivamente se você pudesse não teria, você consegue responder isso rápido? Você consegue pensar em qual é o impacto da tua atitude no mundo, tanto no que diz respeito às características positivas como no que diz respeito às características negativas? Você consegue perceber que não tem nada que você faça que fique isolado e que sempre existe um efeito no mundo que está ao teu redor? Então esse é um ponto de partida, né? Se olhar, observar a tua história de vida, observar as tuas características, a qualidade das relações que você tem construído e pensado. E aí? Quem sou eu afinal? Né? Minhas 3 maiores características positivas e minhas 3 maiores características de melhoria. Quais seriam? Depois, onde essas características têm te levado? Né? Você tem alcançado tudo que você quer? Tudo que você acredita ser importante? E aí é importante pensar em todos os aspectos da tua vida, né? Desde como você se sente consigo mesmo, como é que está a tua saúde, qual é a qualidade e quantidade dos relacionamentos que você possui, como é que está a tua vida profissional, porque de verdade, eu sempre disse o seguinte, né? Conhecimento e características, por mais positivas que sejam, que não se transformam em resultado, que não voltam para o mundo que está ao nosso redor, de que adianta? Né? Se você tem e não compartilha, não serve de nada. Então, é uma outra maneira de se conhecer é o quanto a gente tem retornado com as nossas características para o mundo. E aí uma questão delicada que a gente costuma esconder é: tudo bem, estamos numa pegada de observar o lado positivo e os nossos talentos e abordar de uma maneira bem delicada quais são as questões que a gente precisa melhorar, mas a gente não pode deixar de considerar que todo mundo tem qualidades e defeitos. Né? E aí, o que a gente faz com esses defeitos? Porque a gente foi educado por muito tempo a esconder as coisas que a gente tem de ruim, porque é feio assumir que a gente tem algo ruim, é socialmente inaceitável, né? É como se a gente fosse ficar de castigo enquanto criança. E aí a gente foi aprendendo a, eliminar as características ruins? Não, né? Elas continuam, a gente continua com um impulso muitas vezes agressivo, negativo, passivo dentro da gente. E aí a gente não fala sobre isso porque é feio. Só que quando a gente não fala de uma característica ruim que a gente tem, muitas vezes a gente deixa de considerar que ela existe e aí ela domina. Domina porque a gente deixa de olhar pra gente e começa a projetar no outro. Vou dar um exemplo prático. Imagine que você está numa reunião de trabalho e aí nessa reunião de trabalho você tem o desejo, as coisas não estão caminhando do jeito que você imagina, você é uma pessoa que costuma ser mais ativa, tipo assim, eu conheço alguém assim, e aí alguém fala alguma coisa que você discorda. Vem assim um desejo incrível de bater na mesa e dizer: chega, acabou a reunião, não quero mais falar sobre isso, você é um panaca porque não está entendendo o que eu estou falando. Mas você não faz, porque socialmente isso não é aceitável. E aí você esconde isso, inclusive de você, e aí sai da reunião com a sensação de que o outro estava querendo lhe boicotar. Em momento nenhum você para pensar no como você estava se sentindo, que vinha um impulso agressivo, mas você segurou. Você sempre coloca o outro como centro e referência para todas as sensações negativas que surgiram dentro de você. Você estava apenas reagindo a um comportamento que vinha do outro. Será que isso é o certo? Será que a gente não deveria aprofundar e olhar assim: opa, se aproximou de mim uma vontade de pular no pescoço dele. Não fiz, ok.
Mas isso aconteceu por quê? É isso que me faz olhar para essa pessoa de uma maneira negativa. Como é que eu transformo isso numa energia de negociação e de influência para fazer as coisas acontecerem? É mais ou menos por aí, gente. Quanto mais a gente se afasta de entrar em contato com a gente mesmo, mais a gente se afasta de fato resolver as coisas com a franqueza que o mundo precisa. E aí, tentando não ser mal, a gente acaba transformando o mundo ao nosso redor num mundo que acaba sendo mal, egoísta e por aí vai. Então vamos refletir sobre isso? Pensa aí na tua característica mais forte, na tua característica mais frágil e o que você tem feito com isso e como é que você pode transformar isso para fazer o mundo ao teu redor um mundo muito melhor. Obrigada, pessoal, e até a próxima.